Queridos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa alcançar a todos através do exercício do seu Evangelho. Sintam-se confortados, sintam-se premiados de certa forma por estar aqui nessa casa de oração, nessa casa que homenageia em seu nome Allan Kardec. Deus os abençoe imensamente. Antes da gente ir direto à exposição propriamente dita, o assunto ao qual a gente se preparou para falar aos seus corações, eu quero convocar os amigos, convidá-los a algumas reflexões. Assunto do qual eu me proponho a todo encontro, seja lá qual for a casa. Se for aqui no Kardec, mais um motivo de alegria. Não que outras não sejam, mas enquanto espírita, dos idos anos da meninice, 15, 16, é um tempinho atrás. É melhor eu não falar, senão eu vou entregar a minha idade. E acreditem, eu não uso Renil, tá bom? Então, quando a gente teve a oportunidade de adentrar essa casa e saber dos conhecimentos dessa doutrina consoladora que ampara, que explica, que não nos deixa desamparados. Alguém aqui, queridos, desenvolve em seu coração o sentimento de gratidão? O sentimento de gratidão com aquele Pai Celestial, de infinita bondade e misericórdia. Alguém aqui lembra? Mesmo antes de fazer seus pedidos em suas orações, o que não é errado? Claro que esse Pai, Ele ouve com muito amor os seus pedidos, mas tal qual também o Pai, que quando o filho pede um peixe, ele não dá uma serpente, ou pede um pão, ele não dá uma pedra, Deus nos permite aquilo que precisamos. Por vezes, não é o que queremos, né? E aí, né, a gente, tal qual as crianças birrentas, mimadas, a gente se revolta. Eu convido os amigos a reflexionarem sobre a gratidão. Pois se estamos aqui todos sentadinhos, né? Confortáveis, com a bênção do ar-condicionado, Deus abençoe o Sr. Carrier, o inventor do ar-condicionado. Imagina um país como o nosso, né? Não é quente. Uma cidade como a nossa, acha que Rio Preto é quente. Tem aquela música, né, daquela cantora, Cássia Eller, que fala, quando o segundo sol chegar, Deus me livre, com um só eu já não estou aguentando. Chegar o segundo, né? A gente tem que aprender a dar graças, queridos. Dar graças porque estamos aqui, sentadinhos, confortáveis. Que o dia correu para nós. Alguns já vieram jantados, né? Outros ainda não. Mas o importante é que pela manhã vós despertaste. Enquanto muitos, meus irmãos, e eu não vou muito longe, as fileiras de nossa cidade, de nossa região, eis que esses irmãos, nosso Pai de eterna bondade e misericórdia, os recolheu, que não é de todo mal, não há mal nenhum nisso. Porque enquanto espíritas, qual é uma das premissas que nós temos em nosso coração? Que o espírito sobrevive a essa tal fantasiosa morte. Que o espírito é eterno porque ele teve um começo. Que essa não é a nossa primeira veste carnal. Que haverão ainda tantas outras. Então, demos graças de estar aqui, meus irmãos. E que aqueles irmãos que nosso Pai recolheu, sejam bem acolhidos em amor. É isso que o dia correu, não correu? Alguns trabalharam em suas empresas, em seus negócios. Graças a Deus, o país precisa movimentar a roda da economia, que gera riqueza, que gera o dinheiro para o alimento sagrado. Eis que um dia as diferenças diminuirão. Acreditem, o mérito ainda vai ser valorizado. E o dia correu. Tantos foram para as universidades estudar, para as escolas dos jovens que estão se formando, né? Que maravilha, né? Que bênção. Mas quantos de nós, queridos, ao longo desse dia, esse Pai misericordioso não recolheu? Graças a Deus. Alguém aqui quer ficar para semente? Alguém aqui quer viver 200 anos
e não rever aqueles que já se foram queridos ao seu coração? Já imaginou? Já pararam para pensar? O dia que a gente retornar à verdadeira morada, ao mundo maior, filhos revendo mães, mães revendo filhos, irmãos se abraçando, se auxiliando mutuamente. Olha que maravilha. Tem alguns obsessores aí que a gente vai rever, né? Mas a gente vai conversar também sobre eles. Porque são aqueles irmãos ao qual temos compromissos. Que não é de todo mal. Eles são nossa escola, são nossa oportunidade. E eis que estamos aqui sentadinhos, refrigerados pelo ar-condicionado, alguns alimentados, outros mais tarde. Que certeza temos quando sairmos daqui? Nenhuma. Nenhuma, queridos. A verdade é essa. A única certeza é que, praticando os evangelhos do divino Jesus, nós vamos nos elevar. Vamos deixar as mesquinharias do mundo para trás e vamos nos aproximar cada vez mais de Deus. Olha que maravilha. Então aprendam a ser ingratos, queridos. Aprendam a gratidão de ter hoje essa presente veste carnal. Diz-se, a palavra miúda, nas rodas de conversa espírita, nas mais diversas casas, que as multidões de irmãos esperando oportunidade iluminadora de trabalhar, de estudar, de se reabilitar, de se regenerar, reparar os seus erros, retornando à terra, é imensa. Diz-se, de 3 para 4, perdão, 3 a 4 para cada um. Vamos fazer as contas? 7 bilhões, vamos arredondar, 7 bilhões na terra, encarnados. Caraca, 28 bilhões de irmãos esperando oportunidade. Não necessariamente nos mundos espirituais. Às vezes estão transtornados ainda, como a literatura e o conhecimento espírita nos diz, presos à terra, pela seu desconhecimento espiritual. Não necessariamente da doutrina, porque quando nos espiritualizamos, quem disse que é só na casa espírita? Nós não sabemos de irmãos que negam a Deus, dizem que ele é uma forma de poder que alguns desenvolvem para manter a população acalmada. Dizem isso do Criador, mas quando olham para o universo e a sua grandeza, se calam. Porque como pode ter tanta harmonia num projeto infinito, que Deus não é tribal. Deus não é o Deus de Israel, de Judá, dos samaritanos. Não. Deus é o nosso Deus. Um Deus galáctico. Um Deus que não para de trabalhar. Não para. Está o tempo todo criando espíritos, fluido espiritual, mundos, com seus trabalhadores mais escalados, mais iluminados. Digamos, lembremos de Jesus. E sua pleiade de trabalhadores, quando há mais de 4 bilhões atrás, começaram o trabalho de terraformação da nossa casa. Olha que maravilha. Então, como vamos pensar Deus como um Deus que mora no monte, se não me falha a memória, o monte Sinai, ou Galezim, alguma coisa assim, eu não estou recordado, acho que é o Sinai mesmo. Entende? Como imaginar Deus habitando um monte? Foi preciso. Era a capacidade de aprendizado, de aceitação dos seres daquele tempo. E agradeçamos a esses irmãos, os hebreus, depois fundaram outras suas nações, a Judá, a Samaria, o Israel. Demos graças a eles que vieram nos falar do Deus único. Não apontemos os dedos para eles hoje pensando, como você não aceita o nosso Messias? Não façamos isso. Aprendemos a dar graças, queridos. Agradecer a Deus por sua misericórdia. Porque por mais que passamos grandes dificuldades aqui na terra, quando a gente promove um olhar caridoso, generoso sobre a problemática, a gente entende que experimentamos aquilo que precisamos, que não existe capricho, que Deus não faz acepção, que Deus é justo com o rico, com o pobre, com aquele que está acamado, com aquele que goza de saúde, e a cada um conforme as suas escolhas, a cada um conforme
o seu semear. Porque a semeadura não é obrigatória. Mas da colheita, a colheita, dela não fujamos. Um outro ponto, querido, que eu gosto muito de reforçar, por culpa até de um amigo querido, que num certo momento conversando, fez-nos uma pergunta que povoou durante muito tempo a nossa mente. E de repente é a pergunta de todos nós, espíritas ou não. O que será de mim depois dessa vida? Hoje, na nossa condição, quando olhamos para nós, quem eu sou? Quem sou eu? Eu sou Oswaldo Roberto, eu sou aluno de pós-graduação de uma instituição, eu trabalho de garçom num restaurante conhecido, enfim. Isso é a condição do Oswaldo Roberto agora. Nós somos um ser eterno que já teve várias experiências. Quem é engenheiro hoje não nasceu engenheiro. Quem é médico não nasceu médico. E por aí vai. Hoje é o que nós estamos tendo a oportunidade, pela misericórdia de Deus, para poder fazermos o nosso trabalho. E eu não estou falando, queridos, do trabalho que te assalaria, não. Porque isso é pouco. O verdadeiro trabalho é aquele que, quando você retornar à nação espiritual, quando você foi convidado à sua prestação de contas, não querem saber dos seus títulos, do seu status, das suas propriedades. Não querem saber se você tem 50 milhões de qualquer dinheiro num cofre trancado lá na Suíça, por exemplo. Isso que importa. Aliás, outro dia eu ouvi o senhor Dr. Haroldo Dutra, né? Um palestrante fantástico. Acho que quem não conheceu, vale a pena, tá? Entra no YouTube, Haroldo Dutra Dias. Qualquer trabalho dele é fascinante. Ele comenta numa das suas palestras, assim, o que é o mal? O que é o bem? Nós temos uma ideia dicotômica, né? E até antagônica, de que um é o contrário do outro. E ele propõe uma nova visão. O que é o mal? O mal é realmente 50 milhões de qualquer dinheiro, ou qualquer cifra. Preso num apartamento, não estou querendo dizer nada com isso, se alguém faz alguma lembrança, tá? Ou de qualquer dinheiro preso num banco ou num paraíso fiscal. Não, isso é o mal. Esse dinheiro preso que poderia estar produzindo. E o que é o bem? O bem é esse mesmo dinheiro, querido. Promovendo a assistência, a infraestrutura, o saneamento básico. Levando o médico, o professor onde ele é requerido. Isso é o bem. O bem que estende seus braços de amor para todos. Isso é o bem. Então, querem saber o que vos espera quando retornados ao mundo espiritual? O que você tem feito de seus dias? Pergunta complicada de se responder. Santo Agostinho nos convida no passado, que quando do sono, que a gente, antes de dormir, olhasse o que fizemos daquele dia. Quanto bem fizemos. Se fizemos algum mal, se magoamos, se ofendemos, não importa. Mas uma reflexão. E se alguma coisa não deu certo, né? Não é o nosso caso, né? Eu estou olhando para pessoas que já têm um trabalho espiritual no bem, não tem essa preocupação, né? Ninguém aqui anda fazendo coisas que se envergonha. Claro que sim, né? Nós estamos aqui, somos frágeis crianças ainda diante da eternidade, que erramos muito e por isso estamos aqui. E até vos lembro. Eu gostaria, tá? Pode levantar o braço. Quem procurou a casa espírita pelo amor? Tá? Pelo amor. Soube dela. Beijo-me. Quem procurou a casa espírita já pela caminhada de sofrimento, de dor? Quem aqui, irmãos, a dor as trouxe aqui? Pode levantar a mão. Exato. Essa é a nossa realidade. Nós procuramos, no geral, a espiritualidade porque estamos cansados. Muitas das vezes, outras informações dogmáticas de outras vertentes religiosas não nos satisfazem, não nos trazem conforto. E o Espiritismo, através do codificador em suas obras, nos trouxe o conforto, o conhecimento, o amparo. Então, quer saber o que te espera quando retornados dessa presente em reencarnação? Analisa teus dias. Tem perdoado mais? Tem perdoado, aliás? Você tem amado mais?
Você tem escolhido a quem amar? Quanta lágrima você tem enxugado, meus irmãos? Quanto consolo quando a sua boca abre, leva ao mundo? Quanto tempo você dedica do seu tempo encarnatório, estar aqui na terra, para o bem? Anda fazendo fofoca? Anda se estressando? Anda se desviando pelos caminhos do erro? Olha, lei de atração. Não tem jeito. Avalia seus dias. Às vezes a gente quer que um milagre aconteça em nossas vidas. Eu tenho uma notícia para dar para vocês que é muito boa, no entanto, muito surpreendente. Deus não é um Deus de milagres. Deus não vai fazer um milagre na sua vida. Porque o milagre já aconteceu. Sabe qual é o milagre que já aconteceu? Olha que beleza. Quantas almas, espíritos encarnados estão aqui nessa casa, buscando o conforto, o consolo e o amparo do Pai Celestial, através da doutrina espírita, tanto nos esclarece e conforta. O milagre aconteceu, queridos. A gente se reencarnou. E sintam-se privilegiados, porque se permitiram conhecer a doutrina espírita, sem que ela fosse motivo de orgulho em seus corações, imagino, claro, e torço para que sim. E que ela está transformando suas vidas. Sintam-se agradecidos, porque enquanto o mundo te dá um monte de ruído lá fora, ele é convidativo, né? Agora é pouco mais de 8 horas. Quanta coisa que não podia estar fazendo lá na rua, né? Os happy hours, né? E tudo mais. Mas escolheram estar aqui. Escolheram estar aqui porque estão cansados do homem velho, o homem enquanto humanidade, que ainda perdura dentro de vocês e é teimoso. A gente é teimoso diante das mudanças, não é? A gente quer se melhorar, mas está preso. Esses sentimentos de mágoa, de dor, de rancor, lamúrias. E não se permite que o evangelho vivo do Cristo, hoje iluminado, desmistificado pela doutrina espírita, encontre morada em nossos corações. Quer saber o que vai ser do teu dia? Quando você deixar esse corpo, queridos, reflitam o que você tem feito hoje. Reflita. É fácil assim. Meu amigo ficou até um pouco consternado, tá? Quando a gente levou essa mensagem para ele. Falei, querido, cada caso é um caso. Mas é o seguinte, trabalha no bem, ame mais, perdoe. Olhe para o outro. Eu tenho uma notícia para dar para vocês, queridos. Alguém aqui não pede paciência nas suas orações? Alguém aqui não pede tolerância? Equilíbrio das emoções? Alguém aqui não pede para você se manter equilibrado ao longo do dia? Não pede nada disso? Sabe qual é a boa notícia? Primeiro, não vai vir desse jeito a paciência que você pede. Tome 2 goles pela manhã, 2 goles pela tarde, ou como diz André Luiz lá no filme, né, se alguém lembra, né? Coloca na boca, não engole, espera. Não vai acontecer assim. Não vai ser assim que nós vamos desenvolver. Olha só, eu não estou ganhando paciência ou tolerância, eu estou desenvolvendo. Como vai aparecer, como eu vou ser uma pessoa mais paciente, mais tolerante? Imediatamente no outro, enquanto exercício de amor, de experiência resignada em aceitar o outro e suas diferenças de mim e amá-lo. A tua fórmula, a tua experiência para ter paciência é o outro. Por isso que Deus não é um Deus de milagres. Deus semeia através da sua obra, dos seus trabalhadores, da religiosidade, da espiritualidade, a sementinha em nossos corações. E aí o quê? Para ela desenvolver, nós temos que trabalhar, não é? E Ele nos dá a terra, Ele nos dá o adubo, o sol, a água. Alegorias, metáforas das oportunidades da vida. Só que Ele conta com você, com os teus braços para trabalhar. Ele te dá a oportunidade. Por mais que você fala, não é possível que esse ser eu pedi para viver com ele. Olha, vou falar uma coisa para você. Eu acho que você não pediu, não. Você tem toda a razão.
Acho que você implorou. Você caiu de joelhos. Pais. E aos demais? Alguém aqui nunca ouviu falar, ou nunca viu não teve um filho, ou não soube de um filho que falou, eu não pedi para nascer. Eu não escolhi essa casa, eu mereço coisa melhor. Dói, né? Mas o bom de ser mãe, de ser pai é isso, né? A gente olha, dá uma risadinha e fala, meu filho, você não tem ideia do quanto você implorou para estar aqui. E eu e teu pai, no desdobramento do sono, nós pedimos muitas das vezes para você estar aqui. Então vamos pensar, queridos, para essa modificação interior, nós temos que lembrar essas vertentes. Eu tenho assistido, lido um pouco sobre a estrada de Paulo, né? A caminhada de Paulo é um exercício para todos nós. Paulo, esse apóstolo dos gentis, esse apóstolo que Deus nos permitiu para que o cristianismo corresse o mundo. Esse homem maravilhoso que sofreu, passou fome, teve que pular muro, correu de pedra, foi preso, naufragou inúmeras vezes. Olha, gente, é um naufrágio, né, que fala, né? E ele não morreu, ô bicho teimoso. Esse homem maravilhoso, que era uma promessa para os pais, para os grandes sacerdotes do Sinédrio lá em Jerusalém. Um homem que foi preparado nas letras, era cidadão de Roma, falava grego, latim, conhecia os mandamentos de cabo a rabo, sabia de tudo. Era um trabalhador de Deus naquele momento fantástico. Tudo que ele precisava saber, ele sabia 2 vezes, porque teve inclusive oportunidade, como por exemplo Gamaliel, um grande sacerdote à época, de ser orientado por esse homem. Olha só, um homem bem nascido, né, diriam outros, mas não tinha paz. Ele não tinha paz. Ele se perguntava, por que com tanto que eu estou recebendo, que eu sei, eu não consigo ter paz, a religião não me pacifica. E ele olhava para aqueles homens, os primeiros seguidores de Jesus, pessoas que eram jogadas no Coliseu, iam cantando, e a gente sabe pelas obras espíritas, muitas das vezes, acolhido pela pleiade de bons espíritos de Maria. E aí tinham seus corpos destruídos, esmigalhados pelas feras, e cantavam louvores para Jesus. Como pode? Ele que caçava os cristãos, e não se conformava, a pessoa não tinha nada, mas estava feliz, porque estava cheia da espiritualidade que o mestre Galileu nos trouxe. Olha que lindeza! E ele perdeu a esposa dele, a futura esposa dele, né? Sua noiva, Abigail. Aí imagina aquele coração que via em Abigail a esperança da construção de uma família relevante dentro daquela nação. Imagina os sonhos dele. Uma das bases era a noiva, que já estava inebriada, que já estava iluminada pelo divino mestre Jesus e seus ensinamentos. Imagina esse homem, a fera que ele virou. Perdeu a futura esposa, que estava entregue já como uma noiva de Jesus. Quem era então? Para onde ele desviava agora o seu olhar? Para se derramar o seu ódio, para aliviar o seu rancor? Os cristãos. Os novos, aqueles cristãos que são os primeiros mártires da igreja. E ele os persegue. E ele é implacável. E eis que inclusive Estevão, que era a irmã de Abigail, diz, conversando com ele, certa feita Estevão fala, mas Abigail, se hoje Paulo, com o conhecimento que tem sobre a nossa religião, é um trabalhador incansável e iluminado de Moisés, imagina quando ele conhecer Jesus. Porque Jesus já havia, dentro daquele homem, tá, que até então era Saulo, ele já via Paulo, um trabalhador que, no momento certo, ia mudar toda a história. E Paulo
vai perseguir os judeus, os primeiros cristãos, indo para Damasco. E aqui eu imagino, se alguém ainda não leu, sabe um pouquinho, né, sobre a história de Paulo. E Paulo vai. Em certo momento, já às portas de Damasco, ele tomba por causa de uma luz que se forma em sua frente. O Consolador, Jesus. Só que não era o Jesus, queridos, o Jesus que morreu na cruz. Não. O que morreu na cruz foi um corpo, uma veste carnal que o Mestre encarnou. Jesus não reencarnou, encarnou para nos trazer sua misericórdia, o seu exemplo. Então, o Jesus, que é o nosso guia e nosso modelo, não é o da cruz, é o dos evangelhos. É aquele que traz seu exemplo. É aquele ser de luz que vem nos auxiliar na caminhada. Paulo entra em Damasco, conversa com Jesus, né? Jesus pergunta: por que me persegues, Paulo? Imagina, gente, pensa bem. O que você vai falar para Jesus? Imagina. Eu não sei, eu queria pelo menos uns 10 anos para pensar numa pergunta. É uma oportunidade. Ele simplesmente imantado pelo magnetismo do Mestre, que certamente já anteriormente já o envolvia, tá? Só pergunta: que queres de mim, Senhor? E Jesus pede que Paulo entre na cidade e procure Ananias, né? Agora você imagina, Ananias já tinha recebido a visita de Jesus. E Jesus fala que para ele procurar Paulo, em um determinado lugar. Aí Ananias: mas o senhor está certo disso mesmo? Esse homem está vindo me perseguir, o senhor quer que eu vou ao encontro dele? E ele foi. Gente, a gente não questiona Jesus, né? Não, né? E ele foi. E encontrou um Paulo que agora está cego. Por 3 dias ficou cego. Para que ele realmente conseguisse enxergar. E Paulo, agora, durante um tempo, eu estou sintetizando bem rápido um pouco da história dele, que a gente vê muito no livro de Paulo Estevam, de Chico. E Paulo fica um tempo no deserto trabalhando, baixando a crista, né, como diz, né, trabalhando em trabalhos simples, para se encher, estudando. E eis que durante muito tempo, Paulo depois começa o seu trabalho evangélico. Mas Paulo tinha dúvidas ainda. E a gente sabe, por exemplo, em certa feita, Paulo pergunta: Senhor, por que aquilo que eu devo fazer, eu não faço? Mas aquilo que eu não devo fazer, isso eu faço. Olha, Paulo, que belezura. Se aproximando de nós. Porque nós somos assim. Aquilo que a gente precisa fazer, não faz, né? Olha que maravilha. Aqui alguém escolheu, eu falo de vós, irmãos, escolher estar nessa casa. Então, a gente já está no caminho de alguma coisa, né? Não se sintam envaidecidos por isso, não. Sintam-se comprometidos, porque muito se cobra de quem recebe. No mínimo, a gente tem que exercitar isso em casa. Mas Paulo começou a passar por grandes obstáculos, por grandes dificuldades, perseguições. Ele estava meio cansado. Era um homem culto. E, certa feita, quando viaja para a Grécia, para Atenas, terra dos seus mestres, onde ele aprendeu tudo sobre a filosofia, quando ele fala de Jesus que ressuscitou na cruz, ressuscitou da cruz, tomam ele como um louco e riem dele, ninguém mais. Tanto é que uma das poucas cidades onde ele não funda uma igreja, uma casa para os seus seguidores. Olha só, perdeu o playboy, né? Atenas teve sua chance. O que acontece? Em certo momento, Paulo adormece numa caverna e ele recebe a visita espiritual de Abigail. Mas eu gostaria um pouco, antes de falar dessa visita, queridos, que a gente reflexionasse sobre essa jornada de Paulo. Às vezes a gente não passa por grandes dificuldades, tormentos terríveis em nossas vidas, que mudam o curso daquilo que a gente planeja e nos traz enormes sofrimentos. Quantas não foram as vezes na nossa história, na nossa vida, estava tudo bem, não é? Estava tudo tranquilo.
Parece que a gente estava seguindo o script, né? A gente fazia o checklist. Tenho casa, tenho carro, tenho um bom emprego, tenho um cônjuge, tenho filhos. Está tudo bem. Mas a gente não veio para a Terra para essa pequenez. E por vezes a espiritualidade é autorizada por Deus, que nos ama tanto. Deus permite o sofrimento em nossas vidas. Sofrimento esses, muitas vezes, que vira a nossa vida de ponta cabeça. Muda tudo. Reveses financeiros que levam pessoas à miséria. Doenças que um homem ou mulher super saudável agora fica acamado. Relacionamentos que acabam do nada. Mas cadê? Não era um casal perfeito? Estavam bem? O que aconteceu de repente? Até nesses acontecimentos de nossas vidas, né? Vale uma reflexão. Será que está tudo bem mesmo em nossas vidas? Mas por que Deus permite esses sofrimentos, muitas vezes, que nos destrói na nossa visão materialista e pequena? Por que Deus permite? Deus permite, queridos, essa dor, esse sofrimento. Primeiro, porque somos criaturas comprometidas com o nosso livre-arbítrio, com as nossas experiências. Se a causa desse sofrimento, como diz o codificador, não está aqui nessa presente encarnação, certamente está em outra. Não tem jeito. A contabilidade do Cristo, de Deus, vai fechar. Jesus já não dizia, todas as minhas ovelhas vão ser salvas. Calma lá, como assim todas? Então o que está no caminho do bem, ok. E o que está na perdição, vamos dizer assim? Como é que eu faço para salvar essa criatura? Tem a reencarnação para esse ser. A experimentação daquilo que ela causou. O convívio daquele que o mal ele trouxe na vida. Para que no trabalho do amor, vocês se reabilitem. Essa é a lei. Essa é a justiça de Deus que mora em vós. A gente não precisa, a gente sabe disso, não precisa dos livros para falar. A lei de Deus está ou nessa obra conforme a religião, ou nessa outra obra conforme outra religião, e por aí vai. Não. Ela já habita dentro de nós. Nós temos a percepção do amor, do mal, do erro. E a gente, como nos lembra Paulo, porque aquilo que eu não devo fazer, eu faço. E aquilo que eu preciso fazer, eu não faço. Escolhas. Fraqueza. O Kardec, já em uma pergunta no Livro dos Espíritos, pergunta se o homem tem condição de mudar a sua própria história. Mais ou menos assim a pergunta. E os Espíritos, sim, tem como mudar a sua realidade. E nem precisa de muito esforço. Porque aquilo que nós entendemos com muito esforço, queridos, diante da eternidade, é café pequeno. E o que é esse esforço para a gente mudar? Para a gente se tornar pessoas melhores? É a gente modificar nossa atitude com a vida, com o irmão, amando, perdoando, errando menos, entendendo que a gente não está aqui para turistar. Se eu tiver algum professor de português aqui, me perdoem um neologismo. A gente não está aqui turistando, não. A gente está aqui porque é a característica desse planeta, de provas, de expiações. A gente vem experimentar aquilo que a gente causou. A gente vem provar aquilo que agora tem que ser força transformadora e que a gente agora sabe anteriormente pelo estudo. É para isso que a gente está aqui. E a gente vai desperdiçando tempo, né? Ficando na frente da TV, palpitando, mas não efetivamente agindo. A gente vive nas redes sociais. Ó, eu levanto a mão, tá? Eu estou nesse grupo. Me permitam dizer. Se eu não sou o primeiro da fila, estou entre os primeiros. Porque eu sei que essa é a minha condição. Mas todo dia, nas minhas orações, eu peço a Jesus, me fortalece, mestre. Me ajuda a sair desse atoleiro que eu estou. Queridos, a gente não precisa se melhorar para fazer o bem. Muitas pessoas se questionam sobre isso. Eu não sou uma pessoa boa para isso, não. Tá? Eu sei dos meus erros, não vale a pena, eu vou atrapalhar. Ué, mas o trabalho no bem, no amor, ele existe para isso, para te melhorar. Perguntaram certa feita para o Divaldo, ou para o Chico, agora me falha a memória. Puxa, eu estou nessa condição, eu estou sujo, eu não sou uma pessoa boa, você quer que eu vou falar sobre o bem? Aí ele questionou,
A sujeira num cano, numa torneira, ela sai como? Ela sai como, queridos? Sem a gente colocar um esforço para arrancá-la. Ela sai através da água limpa que passa por ela, que vai levando aos poucos essa sujeira, até que só flua água limpa. É assim que funciona. Essa é a nossa vontade. Essa vontade que tem que nos mover, mover as nossas montanhas interiores, que não passam de morrinhos, viu? Não passa de pedrinhas que a gente sobe sobre elas e acha que é um Everest. Mas é a vontade. Porque a gente sabe que quando a gente movimenta essa vontade em tentar se melhorar, os céus te ajudam. Você nunca está desesperado, nunca está separado de Deus. Quantos de nós se sentem desamparados por Deus quando os reveses da vida nos alcançam? E eis que Paulo passou por isso também. Uma das coisas que ele tinha, por isso que ele era o vaso escolhido, que ele era uma característica maravilhosa, é porque ele confiava em Deus. A fé dele era baseada na confiança. Uma fé de dizer, eu creio. Gente, é pouco. Claro que eu creio em Deus, seu. Mas a confiança é uma força transformadora dentro de nós, que nos faz pensar assim, eu confio em Deus apesar das dificuldades, apesar do meu padecimento, dos meus sofrimentos. Eu confio em Deus porque Ele sabe o que é melhor para mim. E se eu experimento dificuldades terríveis hoje, é uma construção e Ele está me dando a oportunidade a 1% de me restabelecer com a lei. Porque 100% a gente não aguenta, queridos. Não aguenta. Olha a misericórdia desse Pai. E essa estrada de Damasco, esse homem, ele consegue, depois de sofrimentos terríveis, de dificuldades, despertar nele um ser que foi o grande trabalhador de Jesus. Apesar de. Assim somos nós. Esse sofrimento que nos ladeia, queridos, a gente sabe que não é gratuito. E não é só expiação e prova, não. É para te despertar. Como pode despertar, Oswaldo, um sofrimento, despertar algo melhor em mim? Queridos, vocês já repararam que o sofrimento é evolutivo e escalonado em nossas vidas? Quantos sofrimentos que nós olhamos para trás, olhamos assim, uma coisa que nos fez sofrer 10 anos atrás. Hoje a gente olha e fala, gente, eu dava valor a isso, o que eu estou passando hoje é muito pior. Por exemplo, ou não. O que acontece? Às vezes, o fortalecimento que a gente está tendo por as dificuldades que está passando hoje, está nos fortalecendo de uma forma que quando o sofrimento bate-nos novamente à porta, a gente está mais forte, imbuído de amor, para não ver toda essa grandeza. Por isso que muitas vezes aquele irmão que vem, me magoa, me entristece, a gente olha e fala, a gente não tem sentimento negativo com ele, porque a gente sabe que esse querido caminha conosco. Hoje ele pode estar um pouco mais adoentado, desvairido, necessitado do meu amor, do meu perdão, do meu silêncio muitas vezes. Porque a gente sabe que o pensamento constrói. Essa estrada de Damasco é uma estrada, queridos, de transformação, de revelação. Esses sofrimentos que esse homem passou, foi para ele se modificar. E para que o trabalho dele acontecesse, primeiro ele teve que se modificar. Então, se vós, queridos, esperais o reino dos céus aqui na terra, lembre de uma coisa. Aquela coisa mística que a gente ouve muito, né? O céu vai abrir, os anjos vão vir, vão arrebatar, enfim. Isso é linguagem. Tá certo? O reino de Deus nasce todo dia em vós. Todo dia ele nasce. No bem que você pratica, no amor que você exercita, no seguir as orientações do divino mestre Galileu, Jesus. Esse é o reino dos céus. Porque quanto mais pessoas começarem a se deixar invadir por esse trabalho, esse exercício, esse sentimento, elas vão se modificando. E juntos somos mais. Imagina, eu não tenho ideia quantas pessoas tem aqui encarnadas, né? Reencarnadas. Mas deve estar beirando mais de 100. Imagina 100 pessoas aqui, as que estão aqui, todas fazendo o evangelho no lar.
Que a doutrina já nos orienta de fazê-lo como forma de transformação do mundo. Começa primeiro mudando nosso núcleo familiar. E começa a irradiar no bairro, depois na cidade. Imaginem, queridos, eu não vou nem pensar em lembrar dos irmãos de outras religiões que já fazem isso muito primeiro que a gente, tá certo? Mas eu vou falar só de nós espíritas, que eu posso falar, né? Entende? Imagina todas as casas espíritas, os irmãos que lá frequentam, todos praticando o evangelho no lar. Eu estive em Mirassol e comentamos sobre isso. Eu falei que alegria seria poder, um dia, tendo essa visão, se Deus me permitisse, olhar na direção de Mirassol e ver as colunas de luz do evangelho sendo praticado, exercitado naqueles lares que se propõem a esse trabalho de evangelho no lar. Isso que maravilha, você olha para Mirassol, não é para ficar com inveja, tá? Mas você vê aquelas colunas de luz na direção do infinito, modificando a psicosfera daquele ambiente. E é assim que tem que ser. Esse sofrimento que a gente passa, que Paulo passou, nessa estrada tão pedregosa e difícil dos acontecimentos que o perseguiram, todos nós passamos hoje. Mas o que estamos fazendo? A gente se separa de um cônjuge, por exemplo. Eu acho engraçado, desculpe até a risadinha aqui, mas eu acho engraçado quantas pessoas quando fala a menina ou o rapaz, né, fala ao falecido. Se separou do cara ou da menina, a falecida. Que horror! Ah, não deu certo, não deu. Abençoa, segue em frente, é a vida. Aliás, abençoa mesmo, tá? E tenta desfocar, tenta desimantar essa imagem daquele que hoje não caminha com você. Ora por ele, para que encontre a felicidade, por ela. Se não for nos teus braços, que seja nos braços de outro, de outra. Ai, mas eu sofro. Querido, você ainda tem inúmeras reencarnações, incontáveis. Quem sabe vocês reencontrem de novo em outras circunstâncias. A gente sabe que não é nossa primeira encarnação, que vamos viver tantas outras. Então, para que se martirizar? Vamos trabalhar, fazer esse movimento interior para aliviar nossas dores. É fácil? Não, eu não disse que é fácil. Eu estou afirmando que é possível. E quando você quiser e ter essa vontade, qualquer coisa em sua vida, tá certo? Você pode alcançar. Nas preces, o que estamos pedindo? Estamos pedindo, né? Sucesso no nosso trabalho, alguma benesse em algum aspecto material de nossas vidas. Que Deus nos afaste de algum sofrimento. Mas quantos de nós estão pedindo? Senhor, me fortalece na minha jornada. Me fortalece em um amor resignado, em eu aceitar aquele que caminha comigo. Em vê-lo como um irmão. Em vê-lo como alguém que o Senhor permitiu estar aqui comigo, para que eu pudesse me reabilitar. Em vez de afastar, Senhor. Porque, olha, gente, essa coisa da gente tentar afastar a dor e o sofrimento, viu? Não é impossível, não. A gente está até cansado de ver pelos postes. Desculpa, tá, gente? Mas eu acho tão engraçado. Traga o seu amor em 24 horas. Faça blindagem espiritual. Misericórdia, né? Tudo bem, cada um conforme suas escolhas. Até lembrando que codificador, né, Jesus nos lembra, né? Dai de graça aquilo que de graça recebeis. Mas enfim, a gente quer isso. A gente quer que a oportunidade, a experiência da reabilitação seja retirada para a gente não sofrer. É isso? Em vez de agradecer a oportunidade de estar se reabilitando. Paulo também tombou. E Abigail lembrou, em um discurso espiritual para ele, vou até sintetizar que o relógio corre o nosso contra a gente. Ela pede, Paulo, ame. Ame de todo o teu ser, de todo o coração, mesmo aqueles que não te amam, aqueles que te querem mal, aqueles que te perseguem. Ame, Paulo, apesar de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a adversidade que te encontra. Ame. Não deixe de amar. E eis que certo momento na frente, ele pede, ele diz, né? Em tudo dai graças. Tudo. Não é só nas coisas boas não, gente. Dai graças se está passando por dificuldade, porque sois os escolhidos do Mestre. Calma aí. Então quer dizer, eu sou escolhido, então eu gozo de algum privilégio? Sim, o privilégio de experimentar teu sofrimento para se melhorar.
vocês acharam que ia ser outra coisa, né? Sinto muito. Não é nada disso, viu? Obrigado de nada. Então, a vida é assim. Agradeçamos a Deus, amemos, como diz o nosso irmão, apóstolo dos gentios. Vamos também, queridos, trabalhar. É o segundo ponto que Abigail lembra a Paulo. Porque, gente, vir à casa espírita é fácil, né? A maioria de vós veio de carro, ou mora próximo, enfim, não é difícil. E está aqui ouvindo, né? Essa pessoa que não para de falar, está preocupada agora com o relógio. Mas eu preciso passar essa mensagem. Precisamos trabalhar o nosso coração, nossa ação. Preciso trabalhar em amor ao próximo. Porque quando você trabalha, querido, quando você trabalha, não o trabalho que te traz o pão, mas aquele trabalho no amor para aquele que precisa, quem está ganhando é você. Porque você está sendo imantado com energias que vão te permitir restabelecer com o caminho do amor. Você vai começar a dar mais valor ao que tem, ao que é. Esse trabalho é transformador. Mesmo que seja um trabalho que primeiro a gente vai por obrigação. Porque é assim. Ninguém está aqui pelo amor, né? A maioria de vós veio pela dor. O trabalho muitas vezes é assim. Só que não sucumbamos. Eu estou indo porque eu estou ganhando bônus hora. Gente, quando eu entrei na mocidade, eu ia fazer a campanha Alto de Souza. Olha o que eu estou falando. Olha que revelação, hein? Eu fazia as contas no meu caderninho. É sério, gente, tempo de meninice. Eu não sabia pouco, então eu agia conforme meu conhecimento. Eu ia somando as horinhas. Era 3 horinhas por domingo, 12 no mês, e eu fui multiplicando ao longo dos anos. Depois a gente vai saber que não é bem assim, né? Quanto amor estava envolvido nesse trabalho. Então, mas se for para começar a trabalhar, comece pela obrigação. Mas vai exercitando, através da prece e da oração, o amor. Tenha esperança. Eis o terceiro ponto que Abigail traz para ele. Espere, mas espere daquele que tem esperança. Porque Deus, conforme a gente vê muitos carros por aí, né, com aquele adesivo, Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não vai te faltar. Essa esperança, querido, é de transformação, de melhoria. Esperança que dias melhores virão. Esse é o esperar. Espere em Deus. Mas nunca acontece uma melhoria na minha vida, Oswaldo. O que está acontecendo? Eu faço com amor, eu oro. Mas está difícil, está doendo. Queridos, você está sendo moldado, lapidado. Jesus te escolheu para que agora, na sua vez, você faça esse trabalho interior. Olha que bênção. Com o tempo, às vezes a gente não vê isso ao longo da vida. E no finalzinho, olhando para trás, a gente fala, não, eu me melhorei sim. Eu me transformei. Eu lembro de certos vícios que eu tinha, que hoje o trabalho e a esperança que eu tive, hoje eu estou conseguindo enxergar. Não é um trabalho do dia para a noite. Espera de quem tem esperança. Mas a esperança baseada na fé raciocinada. Não do milagre. Lembra que a gente estava conversando. Que Deus é um Deus que não é um Deus de milagre. Não é. Deus nos presenteia o tempo todo com o seu amor. O tempo todo Ele nos presenteia. Muitos de vós falam, mas eu não tive um Jesus igual Paulo teve. Como não? O tempo todo você tem Jesus na sua vida. Falando com você. Quando você tem a oportunidade de trabalhar. Quando alguém te sorri e oferece os préstimos. De estar aqui. Como você não tem Jesus? Vamos abandonar a ideia infantil que tem que personificar uma entidade para nos dizer. Vamos estudar. Faz 2000 anos que a gente está nessa ladainha, nessa lenga-lenga. Paulo, em 30 anos, conseguiu. Então vamos ter esperança, uma esperança fundamentada numa fé, baseada na confiança. Porque Deus é um Deus de amor. Tá? Se por vezes a gente não tem ainda a percepção de entender o que está acontecendo, tá? Vamos começar a promover esse autoconhecimento e entender que Deus não é um Deus de coisas. E para finalizar, ela diz, perdoe. Ai, ai, ai.
Mas não é perdoar aquele que caminha, aquele irmãozinho que você tem dentro de casa só, não, tá, queridos? Ou aquele que é mais fácil perdoar. Não. Eu estou falando de um perdão tal qual o amor, que é irrestrito. Se não vós, alguém aqui entre vós, há alguém que vocês conheçam, queridos, que não fala há anos com os irmãos, com pessoas amadas, por picuinhas do passado, besteirinha. E estão desperdiçando a oportunidade de se reabilitarem. Não façam isso. Porque o próprio Mestre Jesus falou, olha, para eu aceitar, Deus aceitar a tua oferta, a tua oferenda, volta para casa. Se reabilita com quem você está em débito. Esteja onde estiver essa pessoa. Porque senão a tua oferenda, a tua prece, entende? Trazendo para os dias de hoje, não é que não tem valor, não vai ter a fortaleza transformadora que você precisa. Pratique. Muitas vezes, queridos, por que a gente sabe de irmãos ateus que são pessoas maravilhosas? Porque eles praticam o exercício do amor de Jesus através do humanismo, de olhar pelo próximo, indiferente de dogmas religiosos. Muitas das vezes esse irmão, quando deixar a veste carnal, vai se estranhar, né? Onde ele está. Mas vai se estranhar também muito com a luz que ele está irradiando, enquanto muitos de nós, dos primeiros da fila, vou olhar e falar, Jesus, cadê a luz? É esse LEDzinho aqui? É esse LEDzinho, a minha luz? Mas já é alguma, né? Então vamos perdoar, queridos. Perdoar quando é um sentido irrestrito, indiferente. Perdoar a todo tempo, a todas as circunstâncias. Olha, eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver. Que perdão é esse? Ah, eu te perdoe, mas você vai pagar. Ah, eu te perdoo, mas eu prefiro não ter sua companhia. Ah, eu te perdoo, me abraça. Tinha um comercial da Volkswagen, agora a gente vai finalizar, queridos. Eu tenho que falar porque eu acho lindo aquela proposta. 2 irmãos, o filho de um dentro do carro, falando que iam na casa do outro irmão dele. E o filho do pai, né, irmão do pai. O filho discretamente liga o celular na multimídia do carro e liga para o tio e deixa no mudo para ouvir o tio, né? E o filho e o pai começam a conversar e o pai fala que sentia falta do irmão, alguma coisa assim, eu não me lembro corretamente, vocês me perdoem. Mas enfim, ele fazendo uma catarse espiritual para o filho e da falta que ele fazia daquele irmão. E o irmão estava ouvindo. O filho foi um caminho, um meio. É uma alegoria poética, bonita. Mas a gente não precisa disso. O que a gente precisa, mesmo que o outro seja causador da nossa dor. E acreditem, a maioria das vezes é justa, né? O sofrimento que a gente está passando é justo, em vários aspectos. Mesmo que a gente não seja o agente causador, o outro sim seja. Numa demonstração de humildade que Jesus nos dá, vamos lá nos reabilitar. Acreditem, você vai ganhar com isso. Queridos, trazer essa palavra para vocês é motivo de muita alegria, porque é o exercício dos dias que eu estou passando. Eu estou exercitando nos meus dias essa caminhada de Paulo, pelas dificuldades que a gente passa, pelos sofrimentos recentes que nos ferem na carne, que nos levam à alegria muitas vezes, mas que Jesus nos fortaleça e nos mantenha no bom caminho. E vós, meus irmãos, porque somos irmãos, e vós, que Deus os abençoe, que os bons espíritos possam levar suas preces sinceras aos pés de Jesus, de Deus, para que possamos ser atendidos, não naquilo que a gente quer, mas que precisa. Não se revoltem com o sofrimento, reflitam sobre ele. O Mestre quer a nossa felicidade, e por vezes, como o pai que não permite, não dá o que o filho quer, porque sabe que isso vai ser pernicioso para ele, assim é esse pai que permite dores para que a gente se modifique, para que a gente aprenda. Eu peço a Jesus de todo o coração, a nosso Pai Celestial, a espiritualidade da casa, que
que os abençoe e os fortaleça para esse dia, para os dias que estão por vir, e que mantenha eles no bom caminho. Que assim seja, meus amigos.